Vocês estão preparados? Por favor, abram suas Bíblias em João, no capítulo 4, versículo 24. Vocês abriram? Quem abriu? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua fidelidade. Obrigado por essa mensagem, por essa palavra, Senhor, que virá diretamente do teu trono e nos alcançará em nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos alcança. Obrigado porque o Senhor se revela a cada um de nós. Obrigado por sua fidelidade, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que eu possa ministrar conforme me convém. O abrir da minha boca seja me dada a palavra da verdade que alcance os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Antes de começar a ministração, eu quando fui estudar na escola bíblica, na verdade no Brasil, não era como vocês aqui, que temos facilidade para chegar. Não estou dizendo que não há dificuldades, existem dificuldades. Mas eu morava no sertão de Pernambuco e a escola mais próxima ficava a quase 2h30 de viagem em pista simples de carro. E eu pegava uma van junto com um grupo de pessoas para poder estudar na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Saía do sertão até o Agreste. Isso na segunda, na quarta e na sexta. Saía de casa às 5 da tarde, voltava para casa 1 da manhã, toda segunda, quarta e sexta. E eu lembro que quando eu decidi estudar a palavra de Deus, como vocês estão tendo a oportunidade aqui, eu tinha 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, e eu lembro que eu tinha acabado de arrumar um emprego, fazia 3, 4 meses que estava trabalhando numa loja muito boa, e eu tinha deixado de trabalhar para minha família, par de pai, não tinha mais dinheiro, fui trabalhar para essa loja, ganhava um bom salário como vendedor, e aí veio a escola, veio o Rema para fazer, e não podia porque era longe, e se eu fizesse a escola, eu não podia trabalhar. E eu disse, Senhor, como é que eu pago minhas contas, como é que eu faço as coisas? E eu lembro que eu decidi fazer o Rema, deixei o trabalho de lado, eu não tinha mais trabalho, porque senão não podia fazer a escola, e eu lembro quando eu cheguei, eu só tinha o dinheiro de fazer a matrícula, mas eu decidi fazer, e eu tinha que pagar o carro, mensalmente, a gente tinha uma cota para pagar do transporte que nos levava na ida e na volta, que era muito mais caro do que a mensalidade. E eu lembro que eu só tinha o dinheiro do primeiro mês do carro e o dinheiro da matrícula. E eu lembro que eu fui dizendo, Senhor, eu venho porque eu creio que o Senhor me colocou nesse lugar. E eu não tinha capacidade nenhuma para fazer, mas no primeiro dia que eu pisei, alguém pegou, era um talão que a gente tinha, com todas as mensalidades, a gente tinha um crachá, que esse crachá ele tinha umas bolinhas que ele precisava ser perfurado quando você pagava a mensalidade. Se você não pagou, tinha um mês dizendo que você era inadimplente. E eu lembro que eu cheguei, fiz o primeiro furinho, que era a matrícula. Não, na matrícula eu acho que não furava, não lembro. Eu só sei que alguém pegou aquele crachá meu, pegou o boleto com todos os tickets para pagar as mensalidades. Ele, me dá aqui. Saiu. Foi lá, voltou, me deu todo aquele boleto já todo vazio, e aquele crachá todo furadinho, e eu olhei, eu falei, o que foi isso? Ele falou, seu ano já está pago. Então, foi totalmente pago, eu trabalhei bastante para pagar a condução, o transporte que nos levava, a van que nos levava, e eu não tinha dinheiro para pagar a van, então eu criei um curso de música para ensinar as pessoas violão, de uma coisa que eu aprendi sem ter estudado em escola. Então, ensinei muitos músicos bons da cidade a serem músicos, ganhava um dinheirinho e, para completar a renda, todas as vezes a van parava porque era muito longe para o pessoal comer, eu pedia liberação para vender lanche no carro. Então, eu paguei meu curso vendendo lanche e dando aula de violão. E já no primeiro ano, Deus me colocou com 19 anos de idade para pregar o Evangelho, e não parei mais, e dali mais de 40 nações ao redor do mundo, hoje pregando em português, inglês e espanhol, e com livros agora em 3 línguas, e alcançando milhares e milhares de pessoas para Cristo ao redor do mundo. Qual é o seu futuro? Talvez depende de você sentar e ouvir as aulas, e se formar numa escola como essa, e você vai ver que, mas eu já conheço todas as coisas. Às vezes, o conhecer, falta algo que vai te impulsionar.
e vai fazer com que você possa ir para vários lugares ou para que você cumpra aquilo que Deus te chamou aqui nesse lugar. Amém? Então esteja disponível, eu vou ministrar um pouco agora sobre isso e vai ser uma bênção. Espero que isso te encoraje a você saber que essa escola é uma bênção. E na escola ainda, eu lembro que na primeira dia que eu cheguei, para o segundo dia mais ou menos, tinha um culto antes de começar a aula. Nossa sala tinha que passar pelo templo. Imagine que aqui é o templo da igreja, aqui é o primeiro ano, aqui é o segundo ano. A gente tinha uma portinha ali que ia para o primeiro ano, eu fazia parte do primeiro ano. Aí já tinha o grupo do segundo ano. Aí tinha uma jovem que antes de começar o culto, ou a aula, às 8 da noite, tinha um culto de 15 minutos. E tinha uma jovem que liderava o louvor. E ela ficava mais ou menos por aqui, adorando ao Senhor de olho fechado, é adorador sem face, assim. E todas as vezes eu passava por ali e eu via aquela jovem. E aí um dia eu pensei, como é que essa jovem seria se fosse minha esposa? Essa escola é uma benção, hein? Ei, rapaz, não casou, ainda tem chance. Ok, vamos lá para a palavra do Senhor. Abra João capítulo 4, no versículo 4. Quero que vocês abram João, capítulo 4, no versículo 4. Lá está escrito assim: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a resposta que Jesus deu à mulher samaritana. E a primeira coisa que nós temos que entender para conhecer a Deus é que Deus é espírito. E você se aproxima de Deus de forma espiritual. Não é através do sentimento, não é através do querer simplesmente, mas é pela percepção espiritual. Nós temos comumente pessoas dizendo, eu senti de Deus fazer isso, eu senti de Deus. É por isso que a gente tem um monte de loucura no mundo. As pessoas sentem, elas sentem um monte de coisa, elas escutam vozes, elas acham que os seus sentimentos que se sentem bem é Deus falando com elas. E nós temos que entender que Deus fala, mas Deus se revela espiritualmente, ao seu espírito, ao seu ser interior. Então, os seus sentidos podem ser afetados quando Deus fala com você. Mas a primeira coisa para você saber se uma coisa é de Deus ou não, não é o que você está sentindo, é a convicção dentro de você. Deus é espírito. Você não sente Deus, você percebe Deus. O seu corpo pode reagir à percepção que você tem de Deus. Mas não é essa reação que é a percepção correta. Porque muitas pessoas sentem uma coisa, sentem outra, escutam uma voz e diz, foi Deus. Tem muitas vozes no mundo, mas nós temos que saber quando Deus está falando conosco. Deus nunca vai falar contra a sua própria palavra. Ele vai ser sempre a favor da sua palavra. Então, João capítulo 4, versículo 24, Jesus está respondendo a uma mulher samaritana sobre o local exato de se adorar. Ela diz, olha, os nossos pais, Jacó adorou aqui nessa região, era o Monte Gerizim, o lugar onde os samaritanos sacrificavam e sacrificam até hoje. E porque eles só têm o Pentateuco, só têm os primeiros 5 livros da lei, e eles pensam, Jacó fazia tudo aqui, mas vocês têm um templo lá em Jerusalém, eles não têm o restante da Bíblia, a Tanakh, eles não têm todo o Antigo Testamento. Então eles falavam, aqui é o lugar correto, e vocês estão adorando lá em Jerusalém. E Jesus falou assim, olha, está chegando o tempo chegou, que nem lá em Jerusalém no templo, e nem aqui nessa montanha, porque Deus é espírito. Deus vai se manifestar de uma forma que você pode se achegar a Ele em espírito. A primeira coisa que tem que saber é que no Antigo Testamento, ou antes da vinda de Cristo, a maneira com que nós nos achegávamos a Deus, era necessário sacrifícios, era necessário um mediador entre Deus e você, e num momento exato. Cristo está dizendo, chegou o tempo que não há mais necessidade de uma mediação de um homem natural, não há mais necessidade de um local físico. Você pode estar em qualquer lugar e ter acesso a Deus, e você mesmo que já cometeu o pecado, não será fulminado como as pessoas chegavam na presença de Deus e morriam, porque Deus é espírito, mas Ele vai fazer com que você tenha a percepção do espiritual. Entre outras palavras, Cristo Jesus veio nos trazer para uma dimensão espiritual. Nós hoje temos acesso a Deus e não temos mais limitação de estar diante de Deus. Amém? Alguém pode dizer amém? Primeiro ponto, Deus é espírito. Ele é puramente espírito,
ele é autoconsciente, autodeterminativo, sem corpo físico, o seu corpo é na pessoa de Cristo Jesus, não percebido pelos sentidos, e sim no Espírito. Diga, Deus não é sentido. Diga, Deus é percebido. Ok? Aí eu senti muito forte de Deus. Esquece, é só sentimento mesmo. Deus é Espírito e a comunhão mais profunda com Ele é desenvolvida espiritualmente. Por essa razão, apenas o homem que foi regenerado pelo Espírito Santo, a pessoa que através do novo nascimento tem acesso direto a Deus. Todas as pessoas podem buscar a Deus. Todas as pessoas têm acesso de chegar a Deus, mas desfrutar da sua vida espiritual todos os dias, só aqueles que estão na mesma natureza que Deus. Nós temos a mesma natureza que Deus? Sim, ao nascer de novo, o próprio Espírito de Deus nos regenera e coloca sua própria natureza em nós, e nós estamos reconectados a Deus. Antes estávamos separados de Deus. Quando Cristo veio e nos salvou, Ele com sua mão humana, porque Ele tem um corpo humano, Ele segura na sua mão e na minha mão. Ele com sua mão espiritual, porque Ele é Deus, Ele segura na mão do próprio Pai. E Ele nos reconecta a Deus. Estamos religados a Deus, não estamos separados de Deus. Então o homem, a pessoa, a mulher que nasceu de novo, está religado a Deus. Por isso que quando morremos, nós não vamos para o inferno, mas nós vamos para o céu. Porque Jesus está nos segurando através da sua mão natural para que nós possamos ter acesso à sua vida espiritual. Já a pessoa sem Deus, ela tem direito, ela tem acesso de buscar a Deus, mas ao morrer, ela não está ligada a Deus, ou seja, não há uma ligação que permita com que ela vá para o céu. E, infelizmente, a pessoa sem Deus, porque Deus é Espírito e a pessoa não se transformou em espiritualmente nascida de novo, ela vai para o inferno, ok? Então, esse é um princípio básico que nós devemos entender. Eu vou dar alguns princípios para a gente entrar mais na prática. Então, em Cristo, nós temos acesso, através do novo nascimento, à pessoa de Deus. Deus é pessoal. Coloca aí, por favor, Deus é pessoal. Não existe religião no mundo que vai dizer que Deus é pessoal. Nem o judaísmo, Deus é pessoal. Deus é um ser onipotente, que Ele tem acesso a alguns privilegiados, mas não a todo mundo. Deus não é pessoal no Islã, Deus não é pessoal no judaísmo, apenas o cristianismo reconhece que Deus é pessoal, porque Cristo tornou isso possível aos homens. Se não há Cristo, não há um Deus pessoal. Se não há Jesus, não há um Deus do contato diário, e sim quando Ele quiser, como Ele quiser. Mas através de Jesus, nós podemos tocar, falar e estar com Deus todos os dias. Diga comigo, Deus é pessoal. Deixa eu ler algo para vocês que eu coloquei no livro aqui, que vai ajudar muito a nossa percepção. Por favor, deixa eu ler para vocês. Uma distinção deve ser feita, escute isso, entre Deus ser incompreensível ou incompreensível concebível. Embora o cristão concorde que Deus é incompreensível, ele ou ela não dirá que Ele é inconcebível, que é o não cristão, que não tem Jesus, as religiões estão fazendo Deus parecer. Porque Deus é infinito, diz o cristianismo, Ele realmente é incompreensível. Deus é acima de todos os nossos pensamentos, para as nossas mentes finitas. Porém, pelo fato de Deus ser pessoal, podemos conhecê-lo e fazer declarações da verdade ao seu respeito. Por Ele ser um Deus pessoal, Ele é reconhecível no âmago de quem Ele é, embora seja incompreensível em sua totalidade, para nós, na infinidade do seu ser, Ele é concebível, Ele é acessível a cada pessoa que nele se refugia. Então, Deus é acima de todas as coisas, mas Ele não é inacessível. Ele é concebível, o acesso. Nós podemos acessar a Deus, nós podemos ter contato com Deus. Deus manifestou a sua forma
aos homens. Eu quero que você abra suas Bíblias, por favor, em João 5, versículo 37. Isso é só a base fundamental para entrar no que eu vou entrar. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte mais teórica, ok? João 5, versículo 37, fala dessa maneira: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Olha o que ele vai falar para os religiosos da época. A gente tem na tela isso? Ótimo. Ele vai dizer assim: jamais tendes ouvido sua voz, nem visto a sua forma. Deus não pode ser visto, a palavra diz, na sua face. E Jesus diz: o Pai que dá testemunho de mim, vocês não o conhecem, vocês nunca viram a sua forma. Deus jamais pode ser visto. Deus jamais pode ser visto na sua face. Porém, João 1,17 diz: a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. No versículo 18, o qual é a revelação, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, Deus tem uma forma que nunca foi vista antes de Cristo vir. Cristo colocou carne humana, colocou tendões, colocou ossos no corpo humano para que Deus pudesse ser visto. Só que a palavra de Deus mostra que Deus tem uma forma, a qual ninguém podia ver, mas ela já está descrita, e essa mesma forma é a forma com que Ele fez o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem tão perfeito, que Ele o fez com o propósito que, se Ele precisasse, Ele podia viver dentro de um corpo humano. Então, o homem é a imagem física para aquele que Deus é em espírito. Por isso você vai compreender Deus através da pessoa de Jesus, não através da lei. A lei vai mostrar que você é pecador, Deus é santo. É necessário intervenção do Deus Todo-Poderoso, senão você morre. O juízo virá para quem pecou, pois o salário do pecado é a morte. Deus veio na pessoa de Jesus para assumir o salário do pecado. Ou seja, existe a morte, existe o salário do pecado, existe o juízo, mas em Cristo alguém assume a tua culpa e você é declarado justo na pessoa de Cristo Jesus. Deus não muda do Antigo Testamento para o Novo. Deus continua o mesmo, o juízo divino continua o mesmo. A única coisa que mudou foi como nós nos achegamos a Ele. Ele é pessoal. E a segunda forma é: Ele não deixa com que aquilo que merecemos venha sobre nós. Misericórdia. Tudo aquilo que eu merecia de sofrimento não chega sobre a minha vida, porque Deus tem misericórdia. Tudo aquilo que eu não tenho capacidade de alcançar pela minha limitação, pela minha falta de capacidade, Deus me faz alcançar graça. A graça e a verdade vêm pela pessoa de Jesus. Nele, Deus será revelado para cada ser humano. Então, aqui nós entendemos que Deus tem uma forma. E a Bíblia diz, eu não sei se vocês lembram, Salmos capítulo 115, versículo 4 ao 8, eu vou tentar recitar, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Os ídolos deles são ouro e prata, coisas feitas das próprias mãos. Tem boca, mas não fala, tem pés, mas não caminham, tem olhos, mas não veem, mãos, mas não apalpam. Quem lembra desse texto? Tornem-se semelhante a eles, aqueles que fazem, que neles confiam. Preste atenção, a Bíblia está falando que ídolos feitos com mãos humanas não têm poder. Você já imaginou uma coisa que o próprio homem faz e diz que é Deus? Faz uma imagem e diz: pronto, aqui é o Deus. Você tem o poder de fazer ele, como é que ele é mais poderoso que você? Então é isso que a Bíblia está dizendo: torne-se semelhante a eles, aqueles que o fazem e que confia nisso. Agora, a Bíblia nos ensina que Deus tem uma forma e que nos tornou semelhante a eles na criação. Olha o que a Bíblia vai dizer, eu vou recitar bem rápido para vocês. A Bíblia fala que Deus tem uma face. Diga comigo: Deus tem face. A Bíblia diz em Êxodo 33, 20, não me verás na face. Então Deus tem uma face. As pessoas não podiam ver no Antigo Testamento, mas Deus tem uma face. Aí você pensa: mas Deus, como é que Ele será? A Bíblia diz que Ele tem olhos.
Lá está escrito em Salmos capítulo 18, versículo 24, diz que os olhos do Senhor, a minha pureza, a pureza das minhas mãos estão perante os olhos do Senhor. Então ele tem olhos. Diga comigo, Deus tem olhos. A palavra do Senhor fala que ele tem narinas. Olha que coisa interessante. Jesus diz, vocês não viram sua forma. E olha o que a Bíblia descreve sobre Jesus, sobre o Senhor, sobre Deus. Fala que ele tem face, fala que ele tem olhos, fala que ele tem narinas. Olha o que diz aqui, Gênesis 8, versículo 21. Aí diz aqui, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra. Ele aspirou, então ele tem narinas. A palavra fala em Salmos 18, versículo 6, depois você vai assistir de novo na internet, pegar todos os textos. Salmo 18, versículo 6, fala que o clamor do povo penetrou os ouvidos do Senhor. Ou seja, ele tem uma face, ele tem olhos, ele tem narinas, ele tem ouvidos. Você está compreendendo ou não? Então nós temos aqui uma face, os olhos, as narinas, os ouvidos. A Bíblia fala em Números 12, versículo 8, boca a boca eu falo com meu servo Moisés, ou com ele fala boca a boca, ele tem boca. Então o Senhor tem uma face, ele tem olhos, ele tem narinas, ele tem ouvido, ele tem boca. A Bíblia diz em Salmos 29, versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. Além de boca, ele tem voz. Diga comigo, o Senhor tem voz. Diga assim comigo para ficar profético hoje. Diga, eu sou a voz daquele que é a palavra. Bonito isso, né? Pode anotar aí. Olha que coisa interessante. Então Deus tem uma face, Deus tem olhos, narinas, ouvidos, boca, voz. Olha o que diz Isaías 30, versículo 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ordena a sua ira, no meio das espessas nuvens, e os seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua como fogo devorador. Lábios e língua. Deus tem uma forma que nunca foi vista pelo ser humano, mas Cristo Jesus muda essa história. A palavra do Senhor fala em Êxodo 33, 23. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Deus tem costas. Isso não está parecendo um corpo humano? Sim ou não? Ou seja, o corpo humano foi o modelo que Deus usou de si próprio para fazer algo visível. Por isso Jesus podia vir num homem perfeito, porque a criação é perfeita. O pecado é quem bagunçou. Deus não tem culpa pelo erro. O erro foi porque nós fomos enganados por Satanás. Mas o homem foi criado perfeito, tanto é que Deus pôde vir num homem, porque o homem foi criado na ideia perfeita. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 8, versículo 6. Diz assim, deste-lhe domínio sobre as mãos, sobre as obras de tuas mãos e sobre os teus pés. A Bíblia diz que ele tem mãos, a Bíblia diz que ele tem pés. Preste atenção, Deus tem uma forma como os homens, não que Deus é como o homem é. O homem foi feito à imagem de como Deus é. Deus, ele se reproduz no ser humano, na sua bondade, no seu caráter, no primeiro homem criado, na primeira mulher criada. Quando nós pecamos, nós saímos do plano original. Deus habita no plano original. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A maneira como os homens se comportaram contra Deus é que mudou. E por causa disso, Cristo Jesus vem assumir o nosso sofrimento para que aquilo que perdemos na criação perfeita, nós tenhamos direito novamente e vivemos a imagem perfeita do Deus Criador. Então a culpa dos erros das coisas do mundo não é de Deus, e sim das nossas escolhas. Vou falar um pouco sobre atributos de Deus. Atributo pode ser traduzido ou interpretado, ou as muitas línguas me faz perder algumas palavras. Eu ia falar igual Paulo, as muitas letras, né, me faz delirar. A definição de atributo seria a propriedade intrínseca ao sujeito pela qual ele pode ser distinguido
ou identificado. Eu sei que você está pensando, são palavras não tão comuns de se usar no culto. Por isso, nós estamos fazendo um culto como uma aula da escola. Isso é apenas um fragmento do que você vai ter São 2 semanas, diretor, de aula? Em 2 semanas de aula. Eu estou fazendo um fragmento em apenas 1 hora e pouco. Eles estão dizendo ali que são 22 minutos, mas é 1 hora e pouco que eu estou me programando aqui. Tá? Então, isso é apenas um fragmento, e eu tenho que dar essa explicação para vocês, e vocês no final, vocês vão ver como vai ficar bonito. Então, identificando o identificado. É o que o próprio, ou o ser próprio de um ser, o que seja a pessoa, eu estou tentando definir aqui, a qualidade atribuída à marca de uma personalidade, isso é, atributo. Pelo conhecimento do caráter da pessoa de Deus e de seus atributos, podemos ter segurança daquilo que podemos esperar dele. Eu não sei se Deus quer. Tudo que Deus colocou em sua palavra que ele quer, ele não muda. Tudo que Deus disse que é sua vontade, ele não vai mudar. Será que Deus quer que eu seja abençoado? Ele diz, tem a bênção e tem a maldição. Escolhe a bênção. Ele quer o quê para você? Escolhe a bênção. Eu estou sofrendo, é porque Deus deve ter escolhido para mim. Não, você escolheu o sofrimento. Ou alguém negou o conhecimento para você sair do sofrimento. Deus propõe a vida. Tem a morte, tem a maldição. Ele apresenta vida. Por causa do pecado humano, também tem morte. Ele apresenta bênção. Por causa do pecado humano, também tem maldição. Com maldição, sois amaldiçoados. É uma escolha. Mas eu proponho bênção. Eu proponho vida. Escolhe a bênção. Escolhe a vida. A vida é uma questão de escolha, ok? Nossas escolhas definem como nós vamos viver o restante de nossas vidas. Então, os atributos de natureza, existem alguns atributos divinos, que é muito interessante, porque as pessoas acham que porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, Deus não precisa da minha concepção para ser Todo-Poderoso. O pregador deu liberdade para Deus ser Todo-Poderoso. Não. Deus faz o que quer e como Ele quer. A única questão é que Ele revelou como Ele quer. Talvez Ele não vai fazer da maneira que nós imaginamos, porque Ele faz além do que pensamos ou pedimos. Mas Deus nunca fará contrário ao que Ele falou que faz. Deus nunca mentirá. Deus nunca falará algo para você e depois vai dizer, eu achei que você hoje, eu não gostei dessa roupa que você está hoje, não. Não. Deus não tem isso. Então, eu vou te mostrar alguns atributos de natureza que faz com que o Todo-Poderoso ponha limites em si mesmo. É a coisa mais sensacional do mundo, alguém que é o Criador de todas as coisas, dizer, eu não posso. Não é absurdo isso? Ele pode todas as coisas, mas a Bíblia fala claramente, Tiago diz que Deus não muda. Tiago 1,17. Tito 1,2, depois você vai pegar as anotações com o pessoal. Tito 1,2, Deus não pode mentir, Deus não muda, Deus não mente. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,13, Deus não nega a si mesmo. Ele não nega o que Ele é. Ele, não era eu não. Não, Deus nunca nega isso. A Bíblia fala que Deus não faz o mal. Isso está em 3 João, versículo 11, Tiago 1,13, não tem sombra de variação nele, não tem maldade nele. Ele é o Pai das luzes, Deus não faz o mal. Mas Isaías 45,7, eu faço bem, eu crio o mal. Mas o texto do Novo Testamento diz que ele não cria o mal. É o mesmo mal que está se falando? Não. O que se fala aqui é sobre maldade, perversidade, sobre iniquidade. Deus não tem a ver com isso. Isaías 45,7 não está falando do mal, do diabo, do cramunhão, do Zé Pilinto, o que quer que seja. Não é isso.
da maldade do homem. Deus está falando sobre uma guerra que viria contra o povo da Babilônia, que prendeu o seu povo. Aquilo é uma profecia sobre o cativeiro de Israel na Babilônia, e de como, depois do cativeiro, viria uma outra nação e tomaria toda a Babilônia, que aí vai vir com o decreto de Ciro, que vai libertar o povo de Israel. Isso é para um outro assunto, e vai mostrar que Deus vai tirar o seu povo na paz, e porque eles tocaram no povo de Deus, o juízo vem sobre eles, trazendo calamidade. A palavra ali seria calamidade. Então seria a recompensa, porque o mal será retribuído com o próprio mal. Vocês entenderam isso? Então, se você vai lutar contra Deus na sua maldade, o juízo virá sobre você e não trará algo bom. Por exemplo, a pessoa que não recebeu Jesus, ela vai ser julgada e vai ser jogada no inferno. Isso faz com que Deus deixe de ser bom? Não. Faz com que a pessoa não tenha aceitado sua bondade. Ele ofereceu a sua bondade. Ok? Então, Isaías 45:7 não é texto para dizer que Deus criou o mal. Então, Deus não faz o mal. Deus não cria o mal. Diga comigo, Ele não faz isso. Romanos 2, versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Não, mas fulano de tal tem muitos talentos. Fulana sabe cantar e ainda faz um... Eu acho que Deus olha para aquela pessoa e diz, que coisa tão especial. Não, Deus não vê acepção de pessoas. Deus pode pegar a pior pessoa e fazer com que ela se torne uma pessoa abençoadora. Temos o exemplo de Paulo. Deus pode pegar aquilo que ninguém vê como qualidade e usar mais do que um profeta, por exemplo. Deus usou uma jumenta. Como diria o fundador dessa escola no Brasil, que era americano, Deus pode colocar você no nível da jumenta, irmão. Porque Deus usa, Ele não tem acepção de pessoa nem de bicho, né? Deus não tem acepção de pessoas. Você que está aqui foi escolhido por Deus. Cada pessoa que está aqui foi eleito em Deus. Agora, você escolheu Ele? Você decidiu segui-lo? A decisão é sua. Deus nunca fez Adão e Eva e disse assim, agora vocês estão aí, pronto, agora fique me adorando, me adore. Não, quem faz isso é o diabo. Ele deu autoridade. Ele mostrou de onde veio todo o governo. E a decisão de adorar tem que partir do íntimo nosso, porque Deus é Espírito, e importa que adoremos em Espírito e em verdade. Ok, Deus não quebra a sua própria lei. Deus definiu, Deus não vai desfazer. Eu quero abençoar, mas eu não vou fazer mais não. Não, a bênção vai estar disponível. Agora eu posso decidir não querer mais a bênção. Os meus caminhos, as minhas decisões. Ok? Deus é soberano. Eu lembro de um hino antigo. Como é que vai traduzir isso? Aquele hino que era lá de Recife, como é o nome dele? O Armando Filho. Soberano. Só os velhos, cadê? Aí, a voz é aqui, ó. Eita, esse hino era demais, pelo amor de Deus. Me arrepiei todinho, ó. Esse hino é lindo, soberano é o Senhor. Deus é soberano, aquele que tem toda a autoridade e soberania. É o direito absoluto de governar sobre tudo. Daniel, capítulo 4, do 34 a 35, vai falar sobre isso. Você sabe quem vai falar que ele é soberano? E que ele pode todas as coisas e que não tem como o homem mudar o que Deus está fazendo? Nabucodonosor. Um ímpio. Quando virou bicho lá, e Deus o restitui e dá o governo de novo. E ele diz assim, o Senhor é sempre eterno. Ele é poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas. Os ímpios reconhecem que Ele é soberano.
Deus é soberano, mas sua soberania não quer dizer que Deus vai fazer aquilo contra você porque Ele é soberano. Ele olhou para fulano, não gostou, mas fulano Ele abençoou. Então eu vou te dar, mas a você não. Não. Deus disponibiliza para todos. A minha escolha de decidir pegar ou não é que vai fazer a diferença. Soberania quer dizer que Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, independente do consentimento humano e da limitação humana. Mas Ele não vai contra a sua palavra. Sua soberania nunca fará mentir. Sua soberania nunca fará acepção de pessoa. Mas Ele é soberano e que reina sobre todas as coisas. Inclusive aquilo que nós achamos que é impossível. Deus pode ir lá dentro, soprar o teu nome no ouvido da pessoa que você acha que é impossível, e por sua soberania, porque está escrito em sua palavra que Ele ia te abençoar, acontecer a bênção. Deus é soberano, ainda que o médico diga, não há cura, não há saída, por sua soberania, Ele toca na carne humana, e a carne humana é curada de uma maneira que não há como explicar. Deus é soberano, Ele pega você, seus documentos que não existiam, e faz o documento existir, sem você nem entender como. Deus é soberano de pegar você que precisa de X em dinheiro, não tenho dinheiro, mas Deus falou, faça que eu vou te enviar, faça que vai acontecer. Deus é soberano para pegar você e colocar naquele lugar, sem você ver o dinheiro, mas você vê o resultado que dinheiro nenhum podia comprar. Deus é soberano. Alguém pode dizer amém? Então, Deus, Ele é onisciente, isso é Salmo 139, 1 a 6. Onisciente é que Ele sabe todas as coisas. Não há como se esconder de Deus. Deus vê não só aquilo que você tem de... quando a pessoa fala de alguém, como a pessoa reputação. Deus não conhece você por causa da reputação. Reputação é o que as pessoas dizem sobre você. Reputação é o que você gerou na consciência dos outros. É o seu eu que foi desenvolvido durante a vida do que você faz, gerou uma reputação. Muitas vezes as pessoas não vão ter uma boa reputação sua porque não te conheceram. Então isso não gera uma reputação. Reputação é uma convivência e um conhecimento sobre a sua pessoa, e as pessoas vão dizer quem você é ou quem você não é. Correto? Deus não está baseando o seu conhecimento sobre nós por aquilo que falaram. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece o nosso ser. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o ontem, Ele sabe o agora. Deus já foi no amanhã, e na sua palavra está escrito que vai estar tudo bem lá no amanhã. Deus Ele está atemporal, Ele não está ligado ao tempo. Por isso que para a gente um dia são 24 horas, para Deus pode ser o próprio dia 1000 anos. Não há limites em seu ser. Então Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Diga comigo, Deus sabe todas as coisas. Então, reputação é quando alguém fala sobre o que você é. É o você segundo os outros. Caráter é aquilo que é você diante de Deus. Eu tenho uma frase, você pode anotar aí se você quiser. Caráter é um segredo entre você e Deus. Reputação é quando as pessoas descobrem o seu segredo e contam para os outros. Deus sabe todos os seus pensamentos. Deus sabe tudo o que você faz. Deus sabe tudo o que existe. Deus é onisciente. Deixa eu falar de novo. Caráter é um segredo entre você e Deus. Reputação é quando as pessoas descobrem esse segredo e decidem contar para os outros. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, 7 a 12. Deus é onipresente. Alguém pode dizer? Diga, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui nesse exato momento. Deus está aqui, né? Tem que cantar o hino agora para todos os temas. Deus está nesse lugar. Deus se manifesta onde Ele é adorado, em espírito
e em verdade. Portanto, se a gente está aqui, Deus está nesse lugar, por que eu vou aceitar voltar para casa doente, miserável? Se Deus está presente no meu dia a dia, eu não posso aceitar aquilo que não faz parte da presença de Deus. Existe a doença, existe a miséria, existe o sofrimento, mas na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Por que a doença não pode desaparecer? Por que a falta não pode se tornar em abundância? Deus está presente todos os dias. Nunca se esqueça, Ele está com você no seu carro, Ele está com você na sua casa, Ele nunca te abandona. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Hebreus vai dizer, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar. Olha para o seu vizinho, é chato falar com o vizinho. Nas aulas não tem esse negócio de vizinho não, mas a gente está num culto. Você que está em casa também, você que está em casa aí, aproveita e fala aí para sua tia, para sua mãe, assim, vizinho, Deus está vendo. Deus está contigo, Ele nunca te abandona. Ele sabe quando você chorou, Ele sabe quando você sorriu. Ele tem o melhor para você. Amém? Então Deus é onipresente. Terceiro ponto que tem a ver sobre a soberania de Deus, Deus é onipotente. Salmo 139, de 13 a 16, e tem outros textos, como Apocalipse 19, 6, Jeremias 32, 17. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele pode dizer, eu não quero, mas Ele pode todas as coisas. Deus é onipotente. Ah, mas isso é muito, o médico falou que isso, a pessoa disse que isso, nunca na história desse país. Deus é onipotente. Ele é onipotente. E agora nós vamos entrar na parte mais pregação da aula, ok? Eu deixei os últimos 40 minutos para isso. Deus é trino. A palavra trindade ou triunidade nos revela três pessoas eternas, coexistentes, perfeitamente unidas em atributos, caráter, propósitos, pensamentos, poder, para formar a plenitude da divindade. A existência da Trindade é uma realidade eterna. No entanto, o registro histórico da manifestação da Trindade atribui atividades distintas a cada uma das pessoas da Trindade. Eu quero passar aqui um slide para vocês, o primeiro, por favor. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a Trindade, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Quem lembra disso aqui? Isso aqui é uma maneira moderna, não tem a foto do antigo. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui era a radiola antiga, só que ali já tem um negocinho digital, mas eu peguei como modelo para vocês. Você sabe que esse som aqui era o primeiro 3 em 1. Lembra disso ou não? No Brasil nós tínhamos uma marca que eu acho que não tinha aqui nos Estados Unidos, Gradiente. Era o melhor som, não é? Mas a gente tem aqui Sony, tinha outras marcas, principalmente japonesas. Mas olha isso aqui, o 3 em 1. Quantos aparelhos de som? Esse tem umas caixinhas ali, mas geralmente tinha umas caixas grandes assim do lado, né? Do tamanho das caixas de som daqui, maior que a caixa de som da igreja. Mas é um som 3 em 1, não é? Quantos aparelhos nós temos ali? 1. Mas quantos eles são? 3 em 1. Ok. Quantos lembram dessa parte de cima, onde tem o disco de vinil? Essa parte aqui, ó. Isso é bem antigo, bem arcaico. Vocês conseguem ver? Uma agulha colocada ali, aquele disco vai rodando, e a agulha, através da fricção, vai produzindo o som. Você lembra que quando você ia ouvir a música, fazia um chiado? Lembra? Eram 100 ovelhas. Não é? Era desse jeito. Então, ali é o toca-disco normal. Aqui embaixo, essa parte aqui, nós tínhamos a sintonia, ou nós podíamos sintonizar rádios AM e FM. AM fazia com que você pegasse as ondas longas, podia pegar em outra língua. Sintonizou, você ia produzir som em língua que você nem entenderia, por exemplo. Eu mesmo lembro que uma vez, eu estava ouvindo uma rádio AM, e eu sintonizei com Davi Miranda, da Deus é Amor, pregando em espanhol na América Latina. Não era lá de Pernambuco, era de longe a rádio.
E só com uma boa sintonia, um bom receptor, eu consegui ouvir coisas de outro país. Eu não falava espanhol na época, e ouvindo o camarada pregando em espanhol. Você poderia ouvir chinês, qualquer coisa, uma língua que você nunca dominou. E tem o FM, que você escuta mais as ondas mais próximas. Então, temos esse segundo. E nós tínhamos aqui o DEC, toca-fitas. Quantos lembram do toca-fitas? Aquele ali já tem um REC, mas ali não está do jeito que era o original, não. Lembra que tinha um play bem grandão assim? Não é? Aí você pegava a sua fita, que você comprava, fita cassete, e colocava lá a pregação, a música. Tem alguns aqui que gostavam de música da Bahia. Aí botava lá, play, aí tocava. É assim ou não é? Quantos aparelhos são? Um. Como é o nome do aparelho? Nosso Deus pode ser comparado a esse estilo. Vamos explicar nesse mesmo vídeo aqui, nessa mesma coisa aqui. O toca-vinil, poderíamos colocar como a ideia de Jeová. O povo, Jeová é homem de guerra, luta as minhas batalhas. Oh, Jeová! Mas por causa de textos de juízo do Antigo Testamento, porque todos os pecados, todos devem morrer. Só em Deus há proteção para a morte. Se eu não estou em Deus, o juízo vem sobre mim, porque é o salário do pecado. Se é um salário, alguém merece recebê-lo. Então Deus deu a lei e diz, faz assim que você vive, porque depois de Adão, todo mundo deveria morrer. Deus então criou uma forma de fazer com que todo mundo pudesse ser salvo através de uma sombra. Não é que Deus era mau com os homens foram perversos com Deus. Ninguém poderia estar vivo. Deus deu a chance, por sua misericórdia, das pessoas viverem, para que o Salvador viesse e desse a chance a todas as pessoas. Então, esse primeiro toca-disco, podemos chamar de Jeová, porque as pessoas falam, Jeová é maravilhoso, mas aí tem um chiado, opa, alguns dizem como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jeová é aquele que, na hora do aperto, é quem me livra, mas quando eu estou bem, é quem me quebra. É uma visão retrógrada de Deus que, quando eu estou em perigo, é Jeová quem me salva. Mas quando eu estou bem, que é o que Jeová quer, está muito bem, vou quebrar as pernas. Essa é a visão que as pessoas têm. É muito bom o vinil, mas eu não gosto do chiado. Jeová é maravilhoso, mas aqueles chiados, aqueles anjos da morte, misericórdia. Esse é o pensamento que as pessoas têm sobre Jeová, ok? Vamos pegar a parte do rádio. O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Se você sintoniza, você está com ele o tempo todo. Você pode, dependendo da caixa receptora, da sua sintonia, ouvir até línguas. Ouvir línguas que você nem entende. E até pronunciá-las. Como se fosse a rádio. Porque as ondas do Espírito estão aqui. Ninguém pode ver. Mas está acessível a todos os corações que sintonizam nele. Esse é o Espírito Santo. Podemos falar desse jeito. E por que aqui seria Jesus? O toca-disco, o toca-fitas. Porque lembra que antigamente era só aquela fita, era só um toca-fitas. Quanto lembram disso? Passa para o próximo slide, por favor. Antigamente era assim, aí depois virou isso aqui, ó. Além do toca-disco, vinil, além do rádio, com a sintonia, nós tínhamos agora o duplo deck. Isso é sensacional. O duplo deck era assim que a gente tinha o nosso Spotify. Nós fazíamos a nossa, como é que chama? Playlist. Meu Deus, você pegava uma fita emprestada de alguém. Você tinha uma fita velha, aquelas fitas pretas que você já rasgou, já escreveu em cima 25 vezes. Você pegava a sua canetinha, aí você fazia. Aí colocava lá a fita, colocava a fita que alguém te deu, ou que alguém te emprestou, ou a rádio tocando love songs. No Brasil, era alguém cantando em inglês, e o radialista, eu odiava aquilo, eu queria gravar, aí o cara fazia assim, I love you, aí o radialista fazia assim, eu te amo. Aí quebrava a gravação. Vocês lembram disso? Então, por que a gente pode colocar esse exemplo como Jesus?
Porque primeiro ele veio, só ele tinha. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de Deus? Só você tem a palavra. Só ele era a vida. Nele estava a luz do mundo. Nele estava tudo. Ele veio sozinho, só ele tocava a canção do amor. Só ele tocava aquilo que Deus era. Mas aí ele morreu. E a Bíblia diz que todos que se achegam nele, ele passa a sua própria lei, e a Bíblia diz que ele grava em nossos corações. Ou seja, o duplo deck celestial foi criado. E as fitas velhas, que tinha tudo que não prestava gravado. Faz a sua mão assim e diz assim: eu era uma fita velha. Ele deu play aqui, apertamos aqui o REC, e tudo que ele é, passou para a vida de cada um de nós. Somos cristãos, suas cópias. Aquilo que ele nos criou para ser, nós perdemos. Ele veio como o deck único. Ele tinha a música de Jeová, as ondas do Espírito Santo, e ele cravou dentro de cada um de nós. Amém? Então, é um único aparelho com 3 formas de reproduzir som. Deus é um único Deus, com 3 formas de manifestar o seu amor. Através do Pai, que não é aquilo que as pessoas pensam. Através do Filho, que revelou quem é o Pai. E através do Espírito Santo, que revela quem nós somos, por causa da vida do Pai. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok. Deus é único. Eu estou quase terminando, de só mais 30 minutos. Deus é... Quem está sendo edificado aqui? Amém. Quando eu orar por você aqui, você vai receber um milagre? Ah, mas será que Deus quer? Claro que quer. Ele gravou uma nova vida no seu coração. Ok. Deus é único. Diga comigo, Ele é único. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vocês conhecem? Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. Em português, a gente tem uma tradução que não é muito boa. Nosso Deus é o único Senhor. Não é isso que está dizendo o texto. Se você pegar a New King James Version, vai dizer, our God is one. Em espanhol, nuestro Dios uno es. Reina Valera 1960. Dale. Se você pegar as Bíblias e pegar o texto em original, está falando que Deus é um Deus que é um. Ele é trino, mas ele é um Deus. Em 3 pessoas. Quem está compreendendo? Escute isso. Aqui, em Deuteronômio, olha como está em inglês. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ok? Jesus vai falar sobre isso em Marcos 12, versículo 29. Ele vai dizer assim, quando alguém perguntou, qual é o principal mandamento? E ele diz assim, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. É o texto de Deuteronômio 6, versículo 4. Que em hebraico é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Gostaram do meu hebraico? A palavra no hebraico, Echad, seria E-C-H-A-D. Para a gente é Echad ou Echad. Echad. É uma unicidade, uma união que é um, sendo mais de um. Quando a gente lê a Bíblia, no princípio criou Deus. A palavra Deus vem de Elohim. Elohim significa plural de uma coisa singular. É absurdo pensar na cabeça que algo é plural sendo singular. Mas Elohim é algo singular, um, manifesto numa pluralidade. Echad é a palavra, Deus é uma unidade. Gênesis 2, versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, Gênesis 2, versículo 4, e os dois serão uma só carne. Quantas carnes? Uma. A palavra uma só vem do hebraico echad. Isso quer dizer, 2 corpos serão uma só carne. 2 pessoas serão apenas uma
carne, ou seja, errado. O nosso Deus, ele é mais de um, mas apenas um Deus. Nós não somos hinduístas para ter milhares de deuses. Deus é único, e se Deus é único, e se Deus é um, manifesta em 3 pessoas, e ele não muda. Tudo o que pensaram sobre Jeová no Antigo Testamento, quando você olhar para Jesus, repense. Jesus veio mostrar ao homem a natureza de Deus. Deus é trino, mas com uma só vontade. Deus é trino, mas com uma só bondade. Deus não era mau em Jeová, ficou bom em Jesus e doce no Espírito Santo. Deus continua sendo o mesmo. Nunca mudou. Se você acha que Deus mata e Jesus não mata, nós temos uma confusão. Qual o problema? A aliança antiga mostrava, eu mereço a morte. A aliança nova diz, você continua merecendo a morte, mas alguém assumiu tua morte. Alguém assumiu tua enfermidade. De onde veio a enfermidade? De onde veio a morte? Todos pecaram, separados, estão da glória de Deus. O que Deus fez? Deus veio do céu, assumiu a forma humana e disse, ninguém consegue pagar, todos devem morrer, eu irei no seu lugar. Através da pessoa de Cristo, a minha punição, a sua punição, vai sobre Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é o autor da vida. E para preservá-la, Ele teve que morrer na pessoa de Cristo, para que você não morresse. Então entenda isso de uma vez por todas. Deus é um. Como conhecer a Deus? Não há como conhecer a Deus sem Jesus. Não há como. A lei mostra Deus santo, o homem pecador. Quão frágeis nós somos. Quão poderoso Deus é. E como nós podemos nos chegar a Ele? Jó, no capítulo 9 do seu livro maravilhoso, diz, se eu tivesse alguém que equiparasse o juízo do Todo-Poderoso sobre mim, ele não é homem, ele é o Todo-Poderoso, Shaddai, ou seja, quem pode competir com ele? O seu juízo é perfeito e eu sou humano, tudo o que ele falar contra mim eu estou perdido. Jó está dizendo isso, mas Jó diz desse jeito, se Deus fosse homem como a gente, e nos julgasse no nosso nível. No capítulo 19, ele vai dizer, todavia, o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Ou seja, Deus veio ao nível do homem, para julgar o homem no nível que ele conhece. Através da pessoa de Jesus, a oração de Jó foi respondida, porque não era só de Jó, era de todos nós. Deus é manifesto na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Deus pode ser visto na face, se você olhar para Jesus. Cristo Jesus humanizou a divindade. Nele, Colossenses 1, 15 a 19 diz, tudo habita nele. Toda a divindade está nele. Na pessoa de Cristo eu sei quem é o Pai. Porque Ele falou, eu e o Pai somos um. Na pessoa de Cristo eu sei como Deus é e como são os seus milagres. Creiam pelo menos que eu faço as mesmas obras que Ele. João capítulo 14. Através da pessoa de Cristo, 2 Coríntios 3,14, o véu é retirado e Deus pode ser visto sem o chiado do Antigo Testamento. A Bíblia diz que sem Cristo o véu continua, mas com Cristo o véu é retirado. O que o véu não podia deixar ver? A face de Deus. Se o véu é retirado, quem você vê na face? Deus. Através da pessoa de Cristo. Cristo colocou uma face humana no Deus Todo-Poderoso. Eu não vejo Jesus vindo aqui à terra com uma face de raiva. Não. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Deus é um, são as palavras do próprio Deus. Jeová falando através do corpo e da pessoa de Cristo Jesus. Quando você vê Jesus curando, você sabe que a vontade de Deus é curar. Será que Deus quer me curar? Se Jesus cura, Deus quer curar. Será que Deus quer o meu melhor? Se Jesus quer o seu melhor, Deus quer o seu melhor.
Não, mas aí eu tenho que orar em nome de Jesus para tentar convencer a Deus. As pessoas não entenderam orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é porque você era carnal, você era pecador. Ele é santo, Ele é justo e Ele é o próprio Deus. Então, quando eu vou, pelo sangue de Cristo, diante de Deus, ainda que eu não pronuncie o seu nome, eu estou em nome dEle, porque em meu nome eu não posso fazer nada e receber nada. O que eu mereço em meu nome, eu não quero receber. Quando eu venho aos pés da cruz, através de Cristo Jesus, eu estou em nome de Jesus. Então as coisas acontecem e os milagres acontecem. Quem aqui recebeu dentro de si a nova lei do Espírito de vida que te livrou da lei do pecado e da morte? Levanta a mão. Não mais você vive, mas Cristo vive em você. Então todas as vezes que você chega diante de Deus, você fala em nome de Jesus, porque não é em seu nome, é no nome dele. Cristo revelou a vontade do Pai. Hebreus 3, capítulo 1, de 1 a 3, eu vou terminar com esse texto aqui. Ninguém fez, obrigado. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Quem encontrou diz amém. Havendo Deus outrora, essa que é demais, esse texto é, meu Deus do céu. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o esplendor da glória, ele é o esplendor, o reflexo em corpo da imagem espiritual de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que ele assentou? A obra dele acabou. Como sumo sacerdote não tinha como sentar, porque a obra era anual, ele não podia terminar o serviço e sentar lá no tabernáculo. Mas Jesus terminou e sentou. Oh Deus, salva fulano, oh Deus, visita. A obra dele terminou. E ele disse, ide, visita, ora, porque eu já fiz. E se você explicar para as pessoas que elas já foram curadas, eles vão receber. Se mostrar a minha vontade através de Jesus, eles vão querer aceitar a Jesus. Quando Jesus, como diz a doutora Ladonna Osborne, quando Jesus é apresentado como ele realmente é, ele é irresistível. Ele é irresistível. Então, Cristo Jesus, a palavra expressa imagem, ela vem da palavra grega caráter ou character. Essa palavra quer dizer uma cópia exata em forma visível. Jesus é a imagem física dos olhos, das narinas, dos ouvidos, da face, da boca, das costas, dos braços, de suas pernas. Jesus é a imagem física de quem Deus é em espírito. Jesus é Deus em carne. Como Deus é. Como conheceu o Pai? Através do Filho. Eu não falo as palavras de mim mesmo, disse o Filho, mas do meu Pai que me enviou. Nós temos que entender uma coisa. É impossível saber como Deus é pessoal sem a pessoa de Jesus. Jesus, escute isso, quando eu estou pregando em lugares que eu não domino o idioma, ou que eu estou pregando em outro idioma para levar para o dialeto, eu preciso de um intérprete, para que o povo tenha a mensagem. Jesus é um intérprete de Deus para o nível humano, nossa linguagem. Tudo o que Jesus falou é o que Deus é. Jesus é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, de 5 a 8. O Todo-Poderoso, Jesus. Nele toda a vontade de Deus é expressada, é descrita. Cristo assumiu toda a forma, tudo que Deus é. E na pessoa de Cristo, eu vou terminar com as 7 autodeclarações de eu sou de Jesus. Você sabia que Jesus falou 7 vezes eu sou?
Assim como eu sou o que sou em em Êxodo capítulo 3, Moisés perguntou qual é o seu nome para que eu apresente ao povo. Ele diz assim: eu sou o que sou, a fonte de tudo, o Todo-Poderoso, a essência da vida. Jesus chegou e começaram, tipo assim, quem és tu? Aí Jesus começou aqui, ó, João 8:58. João 6:35, ele diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele maná que vocês comeram no deserto, eu sou a fonte que te alimenta. João 8, versículo 12, falou Jesus dizendo outra vez, eu sou a luz do mundo, sem mim vocês estão em trevas, eu sou aquele que te traz a luz. 3, Jesus fala em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quantos lembram da arca de Noé? Obrigado, estou já terminando. Quantos lembram da arca de Noé? Tinha só uma porta. Jesus é a porta. Ele é a porta do tabernáculo. Ele é a porta da arca. Através dele eu estou salvo. Ele é a porta. Ele é o eu sou. Capítulo 10, versículo 11 de João, ele diz, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Quinta vez, ele fala em João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, não importa se você está morto, se você crê em mim, você viverá. Meu Deus do céu. Sexto, ele fala em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, é o tabernáculo de Deus. E o último, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E nós, vocês, nós somos os ramos. Isso é João capítulo 15, versículo 1. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Não com medo do chiado, não deu certo. A antiga aliança serviu para nos trazer Jesus. Na antiga aliança, todos devem morrer, porque nós escolhemos a morte. Mas Deus foi bondoso, veio, assumiu a nossa própria morte e propôs a vida. A morte continua a existir, mas no Filho é proposta a vida. Vocês podem ficar de pé nesse momento? Então é apenas uma reflexão dessa disciplina. Eu vou terminar antes de orar por você. Um dia eu estava aqui, a primeira vez que eu vim na América, eu vim aqui em Orlando, no ano de 2008. E aí eu estava voltando para o Brasil, na verdade eu estava indo para Venezuela pregar, e eu peguei um voo daqui para Miami. Chegando em Miami, cadê o pessoal do louvor? Chegando em Miami, eu peguei tinha alguns livros que eu tinha comprado aqui, eu precisava de uma mochila, fui numa daquelas lojas, ali em Miami, você sabe que tem muita loja ali tudo. E aí, eu já falava espanhol nessa época, uma moça veio me atender, e eu falei, vou ganhar uma pessoa para Jesus nos Estados Unidos, que eu vim participar de uma conferência de crente. Eu falei, vou ganhar uma pessoa nos Estados Unidos para dizer que eu ganhei uma pessoa nos Estados Unidos. Aí eu falei, vou evangelizar essa senhora. Quando ela falou comigo em espanhol, aí eu já sapequei o evangelho para ela. Queria comprar uma mochila, e já, hablé com ella. Quando eu comecei a pregar, foi o que aconteceu? A moça falou, já sou crente. Aí ela viu que eu estava com muito desejo de pregar e falou, meu sobrinho trabalha aqui comigo, vou colocar ele para lhe atender e você prega para ele. Comecei tudo de novo, e essa mochila, e ele veio falando, aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí quando eu vi que as lágrimas já estavam nos seus olhos, é o momento de jogar rede. Eu falei, tu queres aceitar Jesus Cristo como tu único Salvador, suficiente Salvador? Quer aceitar Jesus como seu suficiente Salvador? Ele falou assim para mim, sim, Jesus lo quero, pero Deus não. Ele falou, sim, Jesus eu quero, mas Deus não. E eu disse, como? Ele falou, não, porque Jesus é bueno. Eu daria minha vida a Ele. Jesus é bom, eu daria minha vida a Ele. Mas Ele todo-poderoso não. Mas ao todo-poderoso não. E eu perguntei, por quê? E ele disse, porque Ele pega. Pegar em espanhol, meu filho, é bater. Eu disse, onde você viu isso? Ele falou, alguns pregadores falam que Jeová, quando ele pega, ele pega.
Eu falei, mas e Jesus? Ele falou, não, Jesus é bom, eu quero aceitá-lo. Não há como aceitar Jesus sem aceitar Jeová. Ou o nosso evangelho está errado, ou nós temos dois deuses. Ou nossa pregação sobre Deus está errada, ou nós temos dois deuses. Um que é bom em Jesus e um que não é em Jeová. Como a Bíblia diz que Deus é um único Deus, manifesta em três pessoas com a mesma vontade, com o mesmo querer, que está descrito em sua palavra. Dele não vem o mal, dele não vem a mentira. Ou seja, tudo que Jesus é o que Deus é. Através de Cristo nós vemos Deus. Você vai aprender nessa escola, a bondade de Deus sempre estava disponível. O pecado humano é que nos afetou e trouxe tudo que não presta. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por cada um que assiste online agora. Eu declaro o poder do Espírito Santo curando e restaurando todo tipo de enfermidade para você que está online, seja curado agora. O poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade revelada do Pai, alcançando você onde você estiver.